levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama no altar. E um anjo já vem com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é a tua hora, a bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama no altar, e um anjo já vem com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é a tua hora, a bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Shalom, shalom, irmãos, bem-vindos, domingo de Páscoa. O Senhor chama todos para pensarmos nas suas bênçãos de hoje. E eu queria convidar vocês a cantar comigo, quem souber. A gente vai arrumar das próximas vezes para ter a letra para todo mundo, mas eu acredito que todo mundo conhece essa. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Eu louvo e adoro porque tens triunfado.
Bendito é, bendito que vem, bendito que vem, em nome de Deus. Oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, porque grande é, porque grande é. Bravo, Dani. Bravo, Dani. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus queridos. Bom dia, bom domingo. Espero que todos estejam bem. E se não estiverem, vão ficar a partir desse momento. Pode crer. Gente, para quem ainda pode, para quem ainda não fez, para quem pode, enviar o nosso link da C. Daniel, os nossos irmãos, para seus amigos, para aqueles que precisam de uma palavra e nem sabem. Essa é a hora. Essa é a hora de a gente enviar o link. Eu acabei já enviando aqui para umas 4 pessoas aqui. Uma já até entrou na sala. Seja bem-vinda, Micaele. Prazer estar recebendo você aqui. Irmãos, vou no embalo da Dani e eu começo dizendo para vocês que eu estudei em colégio de freira até o 8º ano, até fechar o colegial, né? Eu estudei em colégio de freira. A gente tinha rituais, tinha uma forma de comportamento na escola diferente, né? E a gente cantava muitas músicas lá, viu, Dani? Como você cantou aqui hoje, a gente cantava muitas músicas. Eu cheguei lá pequeno, né? Cheguei lá com 5, 6 anos. Você tinha uma música que se chamava, não se chamava porque eu não sei o nome dela, mas era uma música que falava assim. vi- gente, tem algum link, não sei se tem alguém com fone aberto e fica me pingando aqui um tim-tom, tim-tom, tim-tom. Oi, Marcelo, tá tudo fechado. Todos os Tudo áudios estão fechado. fechados. Da minha Só aqui se for caiu, do né? teu computador. Será? Poxa, vai ficar aí. Então, a gente tinha uma música que falava assim. O contato tá aberto. Alguns de vocês vão saber do que eu estou falando. Viver como Jesus vivia, andar como Jesus andava, pensar como Jesus pensava. E ao chegar ao final do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Pouco sentido fez por muitos anos na minha vida, e talvez na vida de muitos aqui. Mas hoje faz um outro sentido, né? E aproveitando, a gente já viveu uma fase, nessas últimas 2 semanas, muito aprofundada do The Chosen, né? Dos escolhidos. Eles estiveram aqui, nas últimas semanas no Brasil, fazendo a apresentação da 4ª temporada. Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui não assistiu nenhum capítulo, nenhum episódio de The Chosen? Quem não assistiu, levanta a mão. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém que não assistiu. Todo mundo assistiu? Tem algumas câmeras fechadas aqui. Esses eu não vou conseguir, não vou conseguir vê-los, né? Tô vendo aqui que a Lídia está falando que está na 1ª temporada, né, Lídia? Que maravilha. Eu e a Tereza tivemos o prazer de, no dia 21, ir até o cinema, né? Assistir o episódio 1 e o episódio 2, da 4ª temporada. Mas depois a gente teve o prazer de continuar vendo algumas entrevistas, de 3 pessoas que vieram no Brasil, né? O Matheus, a Eden, né? Que ali é uma brasileira, e também o próprio personagem do Jesus, né? E eles hoje é um fenômeno, cada vez mais as pessoas assistindo, e eles ainda vão fazer sucesso ainda por bastante tempo, ainda vão até a 7ª temporada. A gente tem alguns anos pela frente.
para assisti-los. Mas isso me trouxe, a gente assistiu 2 vezes, as 3 primeiras temporadas assistimos 2 vezes. Mas isso me trouxe na Bíblia, a gente lê. Eu, graças a Deus, já finalizei minha Bíblia agora o mês passado, pela segunda vez. Mas o The Chosen me trouxe mais coisas, ele acrescenta, né? Ele me acrescenta um modo de realmente de como Jesus vivia, de como ele pensava, de como ele andava, de como ele acabou escolhendo os discípulos, cada um daquele jeito que vocês estão acompanhando, cada um de uma forma, né? E, na verdade, tudo aquilo somos nós, né? Nós somos discípulos de Jesus e cada um de nós pode ser um discípulo daquele dos personagens. A Sarina pode ser um, a Dani com certeza é outro, eu tenho algumas características, a Flávia aí é um tipo de discípulo, porque cada um de nós somos escolhidos de uma maneira, independente do que nós sejamos, até aquele momento de começar a acompanhar Jesus. Então, tudo isso que a gente está assistindo lá no The Chosen, ou os escolhidos, e nós somos escolhidos, e por isso devemos ser gratos, felizes, somos abençoados, né? Ali, a Bíblia é legal, você lê, você traz a sua mente, faz umas reflexões, tenta se levar a 2000 anos atrás, mas o The Chosen, ele contribui, gente. Ele contribui para você ver as expressões, ver as situações que ele vivia. E todos nós, acho que queremos ser como Jesus, né? Ter o poder do Espírito Santo, ser escolhido pelo Pai, poder levar a palavra, poder ter uma vida melhor, uma vida mais completa, mesmo quando a gente está na dificuldade, quando a gente está nos problemas, tudo é sempre mais fácil ser como Jesus. Jesus, que vocês olham lá no The Chosen, uma pessoa como a gente, a princípio, né? Tem os dias melhores, tem os dias com mais dificuldades, tem os dias de guerra, tem os dias de paz, tem os dias que ele se cansa e ele vai ao monte, ele se afasta dos discípulos, busca uma conexão maior com o Pai, uma oração, uma reflexão, e assim a vida dele segue. Tem dias de perdas, tem dia de ganho, mas ele segue no propósito dele. Ele chora, ele sente dor, ele tem dúvidas, mas ele continua. Ele com certeza talvez foi mais privilegiado do que nós, ele com certeza lá, mesmo 2 anos antes, 1 ano antes do que seria depois ali a ressurreição dele, eu sinto no coração que ele sabia onde a caminhada dele ia acabar, né? Ou melhor, acabar para aquelas pessoas que olhavam daquela forma em Israel, mas para nós é simplesmente só o início, né? E, e vocês vão ver mais um pouquinho à frente, um momento ele vai falar que ele não vem para trazer a paz, eu venho para ser a espada. E realmente Jesus veio para ser uma espada que rasgou no meio um modo que se via, do que se esperava do Messias, e de como ele chegou, e de como ele se tornou o Messias, e depois as pessoas, praticamente na sua grande maioria, ou quase totalidade ali, ficou poucos ali que não aceitaram ele, né? Mas essa é a reflexão do dia de hoje, para vocês, para mim, para todos, né? Tenho certeza que para muitos aqui Jesus é o seu mentor, e fica aí a palavra de apoio para vocês andarem como Jesus andou, como ele viveu. Então, para quem assistiu pouco, para quem pode dar uma acelerada, para quem vai assistir as próximas temporadas, logo, logo vai liberar aqui no Netflix a temporada 4. Que vocês acompanhem. E que não é só para ver um filme para passar 1 hora, ou é para você relembrar sobre situações, milagres que na Bíblia consta e que você já leu, né? É super bacana, né? Você está ali na televisão e você vê que vai acontecer um milagre, por exemplo, da mulher que sangrava há 12 anos. Cara, tá chegando, daqui a pouco vai acontecer. Como está ali na Bíblia, vai acontecer aqui na tela. E que você possa continuar acompanhando, você possa se interagir cada vez mais com isso, mas que você possa absorver as diferenças dos discípulos,
que você possa entender como ele pensava, como ele agia nas dificuldades, como ele aceitou as perdas, né? Essa temporada 4 aí, ele tem a perda oficial, né, de João Batista, primo dele, mais do que isso, e você entender como é que ele absorvia e como ele andava. E que realmente Jesus possa ser seu mentor, que você possa ser aqui na terra o que Deus espera de você, que todos nós podemos cumprir o papel, o propósito, a missão que Deus nos entregou, e Ele ficará muito feliz com toda a nossa dedicação, que você possa, nos momentos felizes, lembrar que foi Deus que te deu, e nos momentos também de dificuldades, foi Deus também que te trouxe. E que tudo é possível sobre o manto do Pai. Tudo é possível. E também não dá para a gente só se conectar com pessoas perfeitas, com pessoas que são como a gente ou como você gostaria, porque todos nós aqui na Terra somos os escolhidos. Uns são Mateus, outros são Pedro, outros são Tiago, mas todos eles são escolhidos, porque todos eles são filhos do Pai, são nossos irmãos. Então fica a palavra. O The Chosen é uma grande série para você acompanhar, para refletir, para poder captar o que Jesus fez e que possa isso ser como uma motivação na sua vida, uma correção de rota, um aumento de paciência e saber que você não precisa gritar para poder obter suas vitórias. Suas vitórias muitas vezes vão ser obtidas no silêncio. Então, a minha palavra de hoje de abertura, meus irmãos, era isso. Viver como Jesus, pensar, andar como Ele. Gente, a Bíblia é uma coisa extremamente importante. A Bíblia nunca é a mesma leitura que você fez na última vez, ela sempre entra em você de uma maneira diferente. Que você possa ter Jesus como seu mentor, que você possa acompanhar o The Chosen, acelere quem está um pouco mais atrasado e você vai ficar apaixonada por esse Jesus humanitário, essa humildade, essa paciência de não é todo dia que eu posso falar que eu sou Messias, eu tenho que esperar um pouco mais à frente, criar dúvidas nas pessoas, mas sempre ter a certeza de que ele está no caminho certo. E que todos nós, irmãos, podemos ter a certeza que estamos no caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho que vai nos levar a Deus. Domingo abençoadíssimos para vocês, para todos nós. Hoje a casa aqui vai encher. Espero que a casa de vocês também encham. Espero que a mesa de vocês estejam lotada, que vocês possam compartilhar essa mesa, que Deus possa estar super presente, que vocês possam falar de Jesus, entendeu? Que vocês possam encher o coração de vocês no dia de hoje. Hoje é um dia muito propício para isso. Aproveite a mesa de vocês. Domingo abençoado a todos. Foi um prazer poder trazer uma palavra aqui para vocês. Vocês sabem que eu sempre sou muito feliz em poder servir ao Senhor. E a oportunidade que a Cia de Daniel me deu hoje é um presente maravilhoso. Um beijo no coração de todos vocês, meus irmãos. Bom domingo. Shalom, shalom, queridos. Vamos então nos colocar em período de louvor ao Senhor nesse momento, né? Como o Marcelo compartilhou aqui conosco, né, que essa série do The Chosen, ela contextualiza muito o nosso cotidiano, né? Traz esse aspecto da humanidade, né? Tira a nossa visão religiosa, muitas vezes, né, em relação às palavras que a gente muitas vezes até então acompanhou somente pela leitura, né? Que eu quero relembrar hoje com vocês aqui nesse início, no período de louvor, é um outro aspecto. O Marcelo falou ali da nossa questão do cotidiano, da nossa humanidade nesse sentido, e eu quero relembrar o outro lado, né? Que o nosso Deus, aquele que nos fez, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Uma palavra que a Thaís comentou rapidamente na quarta-feira, na nossa aula na Escola de Princípios, mas que ficou ecoando no meu coração, e realmente
a gente não pode esquecer, né, que Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança e ele também ele tem as suas emoções e ele se alegra, né? Ele cria expectativas pela nossa presença, pela nossa fala, né? Assim como nós, como os nossos filhos ou com os nossos pais, quando ainda os temos, declaramos que é bom estar junto, né? Como o Marcelo falou que hoje tenhamos um tempo de mesa abençoado em família, como é bom estar junto, como é bom estar na presença, né? E quando nós podemos também falar para aqueles que amamos o quanto eles são importantes, o quanto eles são especiais, que realmente nós desejamos estar juntos, né? Então, esse é o convite do louvor nessa manhã, que você possa lembrar que o papai te espera e que ele tem a expectativa de ouvir de você, que é bom estar junto, que não há lugar melhor do que a sua presença, que nós possamos, nesse momento, todos declarar isso. Amém? Mais que os tesouros, o nosso anseio é agradar teu coração. Te desejamos mais que 1000 beijos. Outro bem não temos além de ti. Infalível, Deus adorado, majestoso, meu bem maior, imutável, os anjos te exaltam e a noiva te adora.
Mais que 1000 bênçãos, outro bem não temos além de ti. Morrer? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todas
E realmente ele vem a ser o rei sobre os nossos corações, né? Sobre as nossas vidas. Ele é, sim, o nome sobre todo nome, exaltado acima de todos. Mas que, acima de todas as coisas, ele vem a ser o rei sobre o seu coração, sobre os seus sonhos, sobre o seu caráter, sobre toda a sua vida. Que você possa fazer dessa música agora a sua oração, mas que você realmente medite na letra dessa música, no que você está declarando ao Senhor, que ele venha a ser rei sobre a sua vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Amém, queridos? Eu passo a palavra ao João. Shalom, queridos. Eu quero, antes de a gente começar, queria pedir para que todos fechem seus olhos e vamos orar, para que Deus esteja nos abençoando nesse dia, para que Ele esteja presente em nossa vida. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, eu te agradeço, ó Pai amado, por esse dia. Te agradeço, ó Pai Celeste, por essa oportunidade, ó Pai amado, de estar aqui falando da Tua palavra, trazendo o Teu ensino, ó Pai amado, a todo esse povo, ó Pai, que está sedento por Te conhecer melhor.
Senhor, usa-me da forma como tu queres, que nesse dia eu possa ser, ó Pai amado, aquilo que os maiores profetas foram nessa terra, Pai amado, que eu possa trazer a luz, que eu possa trazer a explicação, ó Pai amado, e que eu possa trazer o entendimento para cada um que aqui está. Senhor, usa-me da forma como tu queres, abençoa, Pai amado, este culto, abençoe esta palavra, Pai amado, em nome de Jesus, e desde já eu abençoo a vida de cada um que está aqui e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Antes da gente começar, definitivamente a entrar na palavra, eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. Eu vou até abrir o chat aqui. Eu queria que vocês respondessem. Vai ser uma resposta assim, tipo sim e não, tá? Só para a gente poder estar na linha, porque eu acredito que hoje eu vou tirar nós vamos realmente tirar muitas dúvidas, principalmente sobre esse dia de hoje, para que nós possamos compreender melhor aquilo que é a verdade sobre a morte e o nascimento de Jesus, e a ressurreição de Jesus, desculpe. Então, algumas perguntas que eu tenho para vocês. E só fala assim, sim ou não. Hoje é Páscoa, sim ou não? Coloca no chat aqui para mim o que vocês acreditam, pelo tudo que vocês já ouviram. Hoje é Páscoa, sim ou não? Não, sim, não, sim, não, sim. Muita gente dizendo que não. Então, eu vou fazer a segunda pergunta, então, para ficar mais claro para nós. Páscoa é a mesma coisa que Pêssah? Sim ou não? Então, assim, vamos lá. Agora a segunda parte. Páscoa é a mesma coisa que Pêssah? Então, a Sirlene está dizendo não. Estou entendendo que já é a resposta dessa segunda pergunta. Páscoa é a mesma coisa que Pêssah? A Adriana diz sim, Marcelo não, a Dani não. A grande maioria dizendo não. Aqui sim, sim, não. Então, tem ainda muita confusão. E eu espero que hoje eu consiga tirar essas dúvidas principais sobre isso. E aí eu vou para a terceira pergunta. A sexta-feira é santa, sim ou não? Coloque para mim agora, sexta-feira é santa, sim ou não? A Renata não, Dani não, 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 não. A grande maioria, na verdade aqui, uma unanimidade dizendo que não. Então eu quero trazer para vocês, explicando um pouquinho mais sobre tudo isso, para que a gente tenha esse entendimento. E aí fica assim, uma dúvida que surgiu para mim durante, né, a minha trajetória, e eu acredito que deva ser uma dúvida de todos, de algumas pessoas que aqui estão, principalmente os que são mais sedentos, estão buscando as verdades bíblicas, e sim, principalmente sobre a vida de Jesus. Eu sempre tive uma curiosidade, e eu vou dizer para vocês qual é a curiosidade, que talvez seja de vocês também. A pergunta que sempre me surgia assim, cara, o que foi comemorado no dia que Jesus fez a ceia, a grande ceia que todos nós conhecemos? O que foi comemorado naquele dia? A última ceia do Senhor. Por que ele fez aquela ceia com os discípulos? Vocês nunca pararam para se pensar e pararam para se perguntar por que ele fez aquela ceia? O que ele estava comemorando naquela ceia? Aquela ceia foi para quê? Só para ele dizer para os discípulos que ele ia morrer? É isso que vocês têm entendimento? Existia alguma comemoração naquele dia em especial? Eles estavam comemorando algo? Vocês nunca tiveram essa dúvida no coração de vocês? Que tipo de comemoração Jesus estava fazendo naquele dia? Era só para ele dizer para os discípulos que ele iria morrer? Era só para ele poderem dizer o que ele estava, o que iria acontecer? Não, não era. Então é justamente nesse ponto que eu quero que vocês compreendam o que de fato aconteceu naquele dia. Nós precisamos compreender muitas coisas que nem tudo o que a gente vai falar aqui está oficialmente escrito na Bíblia, principalmente sobre datas. A Bíblia não deixa claro os dias da semana que tudo se aconteceu, tudo ocorreu, mas existem evidências na Bíblia que realmente fazem todo esse sentido para nós. Então, qual era a última comemoração, aquele último Seder que Jesus estava fazendo? Aquilo era um Seder. O que é um Seder? O Seder é uma comemoração da última Páscoa que Jesus participou. Então, veja só, aquilo que Jesus fez naquele dia em que estava ali, ele estava comemorando a Páscoa, a Pêssah estava sendo comemorada. Só que aqui eu quero que você compreenda, e eu vou trazer para você
as evidências bíblicas dessa. Eu vou até usar um termo, embora é um termo que possa ser soe um pouco difícil para você entender. Por quê? Porque não existe uma certeza clara nisso tudo que eu vou te falar. Então, ela é uma teoria. Por que ela é uma teoria? Porque ainda não se tem clareza sobre essas evidências que eu vou dizer para vocês. Mas eu não posso olhar só para a Bíblia. Eu tenho que olhar para a parte histórica e para a parte cultural para eu poder entender e dizer para você tudo o que eu vou dizer para você nesse dia. Então, ou seja, o que estava sendo comemorado naquele dia era uma Páscoa, era uma Pessa, uma comemoração de Pessa. Tá, João, mas se era uma comemoração de Pessa, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, eles estavam querendo acelerar para que eles pudessem comemorar a Páscoa. Então, peraí, não bate o negócio não bate. Tinha 2 Pessas naquele ano. Então, é justamente aí que eu quero que você compreenda. Jesus, ele trouxe sim, ele não saiu fora da palavra em nenhum momento. Só que você precisa compreender esse conceito histórico e judaico para essas datas comemorativas, para que você compreenda na sua mente tudo aquilo que nós vamos dizer aqui para você, para que você tenha um entendimento mais preciso sobre o que é que nós estamos comemorando hoje, o que é que está acontecendo no dia de hoje. E sim, para aqueles que tiveram dúvida, já vou antecipar, sim, hoje é Páscoa, mas hoje não é Pêssego. Entendeu? Páscoa é diferente de Pêssego, e você vai entender qual é a diferença ao longo dessa explicação que eu vou trazer para você hoje. Então, hoje, este culto é um culto de esclarecimento sobre essa divergência que existe entre Páscoa e Pêssego. A Páscoa que comemoramos hoje não é a mesma Pêssego que os judeus comemoravam e não é a mesma Pêssego que é bíblica, entendeu? A Páscoa de hoje, ela foi instituída depois do Concílio de Nicéia. Eu vou explicar para vocês isso aí mais para frente. Então, vamos lá. Antes da gente entrar, de fato, na explicação um pouco mais profunda, né, dessa parte exatamente do dia da Pêssego, o dia da comemoração, eu preciso que você entenda um pouco mais sobre o conceito cultural daquele tempo e daquela época. Então, o que Jesus falou? A primeira coisa que ele falou sobre a morte e a ressurreição dele. Primeiro, falando sobre Sexta-feira Santa. Ele falou que ele cumpriria o sinal de Jonas, onde 3 dias e 3 noites ele teria de morte e ressurreição. Para aqueles que não conhecem o sinal de Jonas, é só abrir a Bíblia, ler o livro de Jonas e vai entender que Jonas ali ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, esse conceito de sinal de Jonas, ele era um conceito que ele já era de entendimento do povo naquele tempo. Principalmente de qual povo? Judeu específico, dos fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição depois de 3 dias. Basta ver que você, historicamente, se você for em Jerusalém, em alguns túmulos, você vê como é que eu vou dizer? Ele é entalhado, né? Na pedra. Eles têm na pedra entalhado um sinal. E qual é o sinal? Que é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, porque a pessoa que enterrou aquela pessoa, um ente querido, alguma coisa assim, acreditava na ressurreição daquela pessoa 3 dias depois. Então, o sinal de Jonas era entalhado nos túmulos para que ele pudesse declarar que ele acreditava na morte. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas, você percebe que é um peixe com a cabeça de uma pessoa na boca. E que significa o quê? O peixe que engoliu aquela pessoa, 3 dias e 3 noites ele passou ali e ele ressuscita. Então, há muitos de vocês hoje podem já ter visto aquele peixinho que a gente chama que é um peixe cristão, né? Quem nunca viu aquele peixinho? A gente fala que aquele é o sinal do cristianismo, é ou não é? Não, mas aquele é o sinal que foi criado pelos fariseus para acreditar que a ressurreição era possível. Então, nós precisamos compreender essa parte histórica, porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa, na verdade é outra. O peixe é a representação de que, sim, nós acreditamos na morte e na ressurreição. Então, nós acreditamos que Jesus venceu a morte, nós acreditamos que muitas pessoas podem vencer a morte. Então, este símbolo do peixe, depois eles tiraram a cabeça da pessoa do símbolo, né, e ficou só o peixe.
Então, o peixe foi, né, adquirido foi tomado pelo cristianismo para que represente, sim, o cristianismo. Mas não é essa a representação oficial e original. O original foi que ele foi criado pelos fariseus para que eles pudessem acreditar, dizer para o povo, dizer para o mundo que eles acreditavam que aquela pessoa que morreu ali iria ressuscitar 3 dias depois. Então, era uma declaração de fé na ressurreição que todos eles tinham. Esse é um dos modelos, ó, quem está mostrando aí, esse é um dos modelos que tem, né, dizendo sobre a ressurreição, mas tem um outro mais antigo ainda, que ele é só um hieróglifo, que é colocado, eu acabei não trazendo para vocês, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu prometo para vocês que eu coloco no grupo lá para vocês a foto desse símbolo para ficar mais claro. Ele é muito mais antigo do que isso, não é em desenho, ele é um tipo hieróglifo mesmo, desenhado na pedra. Então eu vou trazer para vocês e coloco no grupo lá. Mas o ponto é esse. Nós precisamos compreender que, historicamente, muitas coisas do que aconteceu lá atrás e que foram criadas, a gente acabou perdendo isso ao longo da história nossa, e principalmente aqui no Ocidente, nós acabamos acreditando em muitas coisas que foram criadas por homens, que vieram depois dos concílios que foram passados, e tudo isso virou dogma, e que a gente segue esses dogmas até hoje. Então, esse é um ponto. Aí, vamos lá. O que acontecia? Qual era a lei que era ensinada para o povo judeu em relação à Pessa, em relação à Páscoa? E, na verdade, é Pessa, porque Páscoa e Pessa são diferentes. Então, em relação à Pessa, qual era... Deixa eu apagar encerrar meu WhatsApp aqui, que tá tocando. Então, qual era a diferença em relação à Pessa? A Pessa em relação à Páscoa? Qual era o ensinamento que Deus deixou para o povo judeu quando se fala de Pessa? Ele falava o seguinte, ó, vamos ler lá em Êxodo capítulo 12, no verso 12. Êxodo capítulo 12, ele é para ler toda essa parte inicial. Vamos ler aqui do primeiro até o versículo 8. Fala assim, ó, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Essa parte é importante. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, ele deveria ser morto no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras, a verga das portas, para que foram comidos, tal. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, para que os pães asmos e ervas amargas comerão. Então, só até aqui. Na verdade, o mais importante é aquela parte onde eu falei para vocês em relação ao cordeiro no 10º dia de Nissan, e o 14º dia de Nissan é o dia que ele seria morto. Então, o dia da Pessa é o 14º dia de Nissan. Então, esse é o dia da Pessa. Então, o 14º dia de Nissan, ele já está oficialmente determinado para o judeu, e é bíblico, que é o dia de comemoração da Pessa. Então, eu digo para vocês, 14º dia de Nissan cai todo ano no domingo, sim ou não? Óbvio que não. Então, a Pessa do judeu, ela cai num dia que é o dia específico, 14º dia de Nissan. Então, isso você precisa compreender para que você possa entender várias coisas que nós temos de dúvidas dentro das Escrituras, porque ali ficam muitas dúvidas em relação a essa data. Então, primeiramente, naquele ano específico, a Pessa não aconteceu no domingo, não aconteceu na sexta, ela não aconteceu nesses dias que a gente imagina. Só que para isso eu preciso que você compreenda uma coisa, que existe uma divergência. Por quê? Porque ali você pode me dizer, mas então houve 2 Pessas naquela semana?
porque se Jesus comemorou a Pêssah com os filhos, com os seus discípulos, logo depois eles falavam que no dia que ele estava sendo morto, eles tinham que acabar logo, porque entraria, né, a comemoração de Pêssah deles. Então, vamos compreender isso com muita clareza. Então, daqui para frente, tudo que eu vou dizer para você, ele está baseado em estudos judaicos, e que são estudiosos judeus que fizeram esse estudo, e que então, ou seja, não é um estudo que traz a verdade absoluta, é um estudo que tem muita convicção de ser algo mais próximo da realidade do que aconteceu lá. Por quê? Quem são as únicas pessoas que sabem exatamente o que aconteceu e exatamente os dias que aconteceram? Os próprios apóstolos que estavam com Jesus. Eles sabem o motivo de tudo, eles sabem onde tudo aconteceu. Então, havia algumas divergências entre o calendário judaico e o calendário de outras sociedades que viviam na mesma época, também povos, todos judeus. Mas o calendário oficial judaico, ele era diferente, por exemplo, do calendário fariseu. Ele era diferente do calendário que era de Nazaré, onde Jesus nasceu. Então, existia uma diferença entre os calendários. Por quê? Só para você entender, um parênteses sobre o fariseu, né? Muitas vezes nós, principalmente os cristãos, a gente demoniza o fariseu como sendo um povo que eles eram um povo até mesmo rebelde, um povo que não acreditava em Deus, que eles não tinham a crença em Jesus e tudo mais, que eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e por conta dos fariseus foi que houve o antissemitismo depois. Porque todo o povo cristão acreditou que o povo judeu não merecia viver mais porque eles negaram a Cristo. Então, essa é a verdade cristã da nossa história cristã. Nós, sim, perseguimos os judeus durante muitos anos. Então, isso você precisa ter claro. Mas veja só, o que o fariseu fez e que hoje a gente tem essa oportunidade que nós temos até agora por conta desses atos dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles criaram um meio de levar um ensino da Torá para mais perto dos judeus, sem necessitar que eles fossem ao templo. É muito importante isso que eu vou dizer para vocês, porque vocês precisam entender que tudo isso que eu vou falar agora é a base para vocês poderem entender a diferença do calendário e por que essa diferença de calendário é importante dentro desse entendimento sobre a morte de Jesus. E nós vamos chegar no ponto de explicar com detalhes isso para vocês, né? E lembrando que isso tudo são baseados em estudos judaicos e sim, eles não são verdade absoluta, são teorias, entendeu? Porque tá ligado na palavra, mas é estudo com base em cultura e com base em toda a história realmente que existiu naquele tempo. Então, vamos lá. O fariseu, ele fez isso, ele tirou do templo. E por que eles faziam isso? Porque naquela época em que eles viviam, o fariseu, ele viu que no templo havia uma certa corrupção. Então, o templo estava corrompido. E nessa do templo estar corrompido, eles não queriam mais ter que se sujeitar ao templo. Então, eles criaram um sistema onde o povo poderia, sim, fazer tanto os seus sacrifícios, quanto as suas orações, tudo aquilo que era obrigatório pela palavra, fora do templo. Por quê? Porque dentro daquilo era obrigatório que eles fossem ao templo. Então, o poder estava com os sacerdotes que estavam no templo, correto? Então, os fariseus foram esses que começaram a criar esses estudos fora do templo. Aí os estudos eram nas sinagogas, os estudos eram, né, dentro de casas. Então, começou a ser essa difusão por causa dos fariseus. E isso é bom ou é ruim? É óbvio que é bom. Nós vivemos isso hoje. Nós temos hoje essa oportunidade de ter a Bíblia escrita por conta deles, por conta desse ato que eles fizeram, que em tese foi uma rebeldia contra o templo, mas ao mesmo tempo houve um benefício disso para nós, que foi a difusão de toda a palavra de Deus de uma forma mais fácil para que nós possamos ter isso hoje. Então, até aqui, tudo bem até aqui? Todos estão me entendendo até onde eu estou, ok? Então, ou seja, agora vamos lá para a diferença de calendário. O calendário judaico, ele era um calendário lunar, com base na lua. E qual era a lua que eles tinham de base para começar tudo em termos de contagem para o povo judeu? Era a lua nova.
Então, veja só, vamos lá, para você poder entender. Olha comigo aqui e tenta se colocar no lugar de uma pessoa que era o responsável por dizer, por quê? Porque era tudo pela observação. O responsável por afirmar que estava a lua nova. Como que era? Vocês têm ideia? Era por observação. Tinha que ter pelo menos 2 pessoas que olhassem para a lua e dizia, sim, agora é lua nova. E aí, a partir daquele tempo, daquela confirmação com 2 testemunhas, aí sim, aquilo era comunicado verbalmente entre as tribos e entre os povos. É lua nova. Daquele tempo em diante, haveria contagem para chegar na Pêssah. Porque a maioria de vocês sabe que existia uma contagem de 50 dias para a Pêssah, com base em outros acontecimentos anteriores. Então, ali era confirmado a lua nova e contava-se 50 dias. Alguém já viu uma lua nova no céu? Não, ela não existe. A lua se esconde. É o tempo onde a lua se esconde. Então, ou seja, é difícil você entender e enxergar a lua nova. Então, por conta desse ponto, é que existiam as divergências de calendário. Porque eles eram com base na lua nova, mas por observação. Então, sempre houve divergências entre os calendários, principalmente judeus, do judeu oficial, para outros povos judaicos até mesmo. E principalmente para outros povos que estavam, né, que eram diferentes. Então, olha só. Então, pelas evidências bíblicas que a gente pode entender, o que aconteceu naquela comemoração do último Seder de Jesus, ele aconteceu na residência de um judeu que era essênio, nem fariseu ele era, porque o essênio, ele era um povo que ele era de origem farisaica, mas eles tinham então um objetivo de fazer o quê? De viver no deserto, levando os ensinos, muito parecido com o que João Batista fez. Mas esse povo essênio, eles tinham uma cultura muito mais firme, muito mais enraigada, de viver um evangelho, nem era um evangelho, mas de viver uma palavra de ensino de Torá diferente, afastado daquele povo de uma maneira geral. Então, os essênios, eles tinham um calendário próprio. E o que acontece na história é que os essênios, eles seguiam um calendário solar e não um calendário lunar. Para que eles pudessem fazer todas as festas deles, o calendário do essênio era com base no sol. O calendário judaico era com base na lua. Então, os essênios, naquele tempo, estavam olhando o calendário solar e os judeus lunar. Então, por aí, já existe uma diferença. E se a gente for ver na palavra, eu vou pegar aqui o texto certinho, que eu acho que está em João, quando ele fala, eu não me lembro agora, não anotei esse texto aqui no meu estudo, quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, vão até tal lugar, e lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Pergunte para aquele homem sobre o lugar onde nós vamos cear. Primeiro ponto que vocês precisam entender. Por que ele falou sobre isso? E por que isso? Os estudiosos trazem isso com muita clareza e nós não precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Carregar um cântaro de água era trabalho de quem? Vocês têm noção? Na cultura judaica, era trabalho de mulher, não era trabalho de homem. A mulher precisava ir buscar água. Não era um trabalho masculino. Era um trabalho de mulher. Então, o que Jesus falou ali era assim, vá e ache um homem com um cântaro de água. Já era algo incomum. Quem fazia isso? Quem realmente tinha uma cultura que era, não é que era contra, mas que não tinha mulheres. E os essênios, a história nos diz que eles eram, como os padres são, me fugiu agora, celibatos. Eles são celibatários. Então, ou seja, eles tinham que fazer o serviço de mulher também. Por quê? Porque eles não tinham esposas. Embora, isso também é uma teoria, porque nos estudos que fizeram de escavações, encontraram nos cemitérios essênios corpos de mulheres
e corpos de crianças. Então, ainda assim, não é algo que é verdade absoluta. Nós precisamos compreender que tudo isso é com base em estudo. Por quê? Porque não passou 2000 anos, gente. E a gente não tem toda a história, e a Bíblia não fala de forma totalmente clara toda essa explicação para nós. Então, tudo é com base em estudos. Então, vamos lá. Os essênios, então, eram um povo que fazia esses tipos de trabalho. Então, eles tinham que encontrar esse cara e de lá eles foram para a casa dessa pessoa. Então, qual é o ponto de estudo aqui agora? Nós estamos falando de um calendário essênio e de um calendário judeu. Então, a história nos diz que possivelmente Jesus, naquele dia, foi comemorar a Páscoa com base no calendário essênio, na casa de um essênio. E aí, quando você olha né, de lá para cá, os estudos trazem para nós, e principalmente com base em quê? Segundo os achados de Qumran. Qumran é o quê? Uma localidade onde os essênios, eles viviam. É uma região geográfica de Israel. Então, encontrou-se muitos achados escritos dentro das cavernas de Qumran, que eram escritos pelos essênios. Então, nesses achados históricos, encontrou-se o quê? Como é que fala? Tipo um calendário que mostra as datas que eles seguiam. Então, ou seja, nessas datas que eles seguiam, apenas em um ano aconteceu uma diferença entre a Pessa essênia e a Pessa judaica de um dia. Em outros tempos, as diferenças eram maiores. Então, apenas num ano, que foi no ano 30 depois de Cristo, aconteceu uma diferença de apenas um dia, que o calendário da Pessa essênia era um dia antes da Pessa judaica. Então tá, mas 30, Jesus morreu com 33, João. Aí nós vamos entrar num outro estudo que não dá tempo de explicar aqui para vocês, que tem comprovando que Jesus não nasceu no ano 1, não nasceu no ano 0. Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo, 3 ou 4. Então, existe um estudo comprovando que Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu 3 anos antes da contagem que nós temos hoje. E o que dá, provavelmente, essa data coincida com o que aconteceu ali. Então, ou seja, nós precisamos compreender que isso tudo é baseado nos estudos históricos e nos estudos culturais daquele tempo. Então, esse erro na data de nascimento, eles existem, ele é fato, existe um erro na data de nascimento de Jesus, que alguns dizem que foi 3 a.C., outros dizem que foi 4, mas provavelmente esse Seder, essa comemoração de Pêssah que Jesus fez, foi muito provavelmente nesse ano. Então, vamos lá. O que aconteceu também com os essênios, o que eles fizeram, os essênios fizeram, e que Jesus cumpriu nesse último Seder dele. Vocês precisam compreender isso. Isso é muito importante também. Vamos passar. O judeu, como que ele comemorava a Páscoa? Você tinha que ter no 10º dia um cabrito ou um cordeiro ou um cabrito, né? Você cevava aquele cordeiro no 10º dia de Nissan, e no 14º dia de Nissan você fazia o quê? Você imolava aquele cordeiro, certo? Só que os essênios, eles criaram que é um termo que foi conhecido como afikoman, que é o quê? A substituição do cordeiro por outro elemento. E Jesus, ele usou esse elemento. Qual foi o elemento que ele usou? O pão. Este é o meu corpo que reparto entre vós. Você não repara. Por que ele fez isso? Porque tinha um conceito que era da época. Ele não fez aquilo à toa, gente. Vocês precisam entender isso. Jesus não fez nada da cabeça dele. Ele usou tudo que já estava naquele tempo que existia. Naquele tempo, ele não descumpriu nenhuma lei. Ele não descumpriu. Ele, muito pelo contrário, ele veio para reforçar a lei. Ele veio para poder fazer cumprir tudo. E Jesus tinha que cumprir todas as promessas e todas as profecias. Ele não podia deixar de cumprir nenhuma delas. Então, ali, Jesus usou algo que já existia dentro do estudo do conceito judaico, mas dos essênios. Nem todos os estudiosos acreditam nisso que eu estou falando, que Jesus comemorou uma Pêssah com base no calendário essênio.
por ele ser um judeu. Então, lembre daquilo, naquele ano foi o único ano que possivelmente existiu uma diferença entre o calendário judeu de Pessa e o calendário essênio de Pessa, que existia uma diferença entre eles de um dia, do essênio um dia antes. Então, Jesus, então, e essa é a teoria que onde a gente se baseia para poder entender tudo isso que aconteceu. Então, ele usou o afikoman no lugar de quem? Do cordeiro, que era usado o termo corban. Corban era o cordeiro de Páscoa, que era a oferta de Páscoa, que era o sacrifício de Páscoa. O corban era imolado no 14º de Nissan, que era feito no templo. Então, naquela época, como o templo estava corrompido, como eu falei para você, os essênios eles queriam poder sacrificar fora do templo, porque eles não concordavam com a corrupção do templo naquele tempo. Então, ou seja, com base neste entendimento de que sim, os essênios tinham um calendário diferente do calendário judaico da época, e que Jesus pediu para que o povo pudesse ir na casa de uma pessoa, para que pudesse comemorar a Pessa, e a Pessa foi comemorada um dia antes da Pessa oficial. É muito provável que esse homem que carregava um cântaro, que era trabalho de mulher, era um essênio. Ponto. Até aqui tudo bem? Todos compreenderam? Não está bugando o sistema de ninguém, né? Eu não quero ofender ninguém com a sua fé e com a sua crença. Eu estou trazendo para você um ensino com base nas evidências, principalmente culturais, históricas e também bíblicas, porque eu vou usar a Bíblia. Nós já usamos uma boa parte da Bíblia e vou usar mais. Então, vamos lá. Abre para mim, alguém, em João, capítulo 18, versos 26 até o 28. João, capítulo 18, versos 26 a 28. Quem achar, pode abrir o áudio e pode ler. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Isso, é essa parte mais importante desse texto. Os seus acusadores não entraram porque não queriam se contaminar para a Páscoa, ok? Então, ou seja, aqui fica evidente que a Páscoa aconteceria depois que Jesus foi preso, entende? Só que ele comemorou a Páscoa um dia antes de ser preso, entende? Então aqui ele já estava preso. Pensa aqui, ó, no tempo. Vamos olhar a linha do tempo. Eu vou trazer aqui para vocês uma explicação com linha do tempo, tá? Vou colocar aqui para vocês poderem entender. Então Jesus foi preso em um dia, numa noite, numa madrugada, depois de ter comemorado a Pessa com os judeus, feito o último Seder. Depois da ceia que ele fez com os seus discípulos. Ele foi preso naquela noite. E no dia seguinte, o povo que foi julgá-lo não entrou dentro do pretório, não entrou dentro da sala, porque não queria se contaminar para comemorar a Pessa no final do dia. E a Pessa tinha isso, tá? Começava às 3 da tarde, que era feita a imolação do cordeiro, e às 6 da tarde eles tinham que comer, entendeu? Então tinha os horários definidos para que isso acontecesse. Então, o horário que isso aconteceu foi na parte da manhã. Jesus teve um julgamento, talvez o mais rápido da história, porque ele foi preso na madrugada e às 9 horas da manhã ele já estava sendo crucificado. Porque a palavra traz os horários, entendeu? Para nós. Porque ele fala que era na hora nona, e na hora nona, de acordo com os estudos que a gente tem, dá em torno de... A hora nona não, é a hora sexta. Dá o horário das 9 da manhã, entendeu? Para que a gente possa compreender isso. Então, leia mais um texto para nós, em João 19, 14. Ele reafirma o que era naquele dia, porque é na sequência disso que a gente leu. João 19, 14. Flávia, tá fácil aí para você. Pode ler. Vai dando. E era a preparação da Páscoa e cerca da hora sexta. E ele Isso. disse aos judeus:
Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: fora com ele, crucifica-o. Então aí está afirmando para nós o quê? Que era a hora sexta, que era mais ou menos às 9 da manhã, e que era preparação da Páscoa. A Páscoa, de fato, oficial do judeu, não do calendário essênio. Entende? Do calendário judaico oficial. Então, Jesus, ele foi crucificado no dia de preparação de Páscoa. Vou dar um passo atrás para você. O que eles faziam no dia de preparação de Páscoa? Era feito pega o cordeiro que já estava escolhido, era feito, então, o preparo desse cordeiro para que ele fosse imolado às 3 horas da tarde e para que ele fosse consumido às 6 horas da tarde. Então, havia um horário específico de preparação. Então, tinha toda essa preparação, não só de matar o cordeiro, não só de imolar o cordeiro, mas também deles comerem. Então, neste dia, era um dia de comemoração, onde eles faziam um preparo total, a família se reunia, eles tinham que fazer uma comemoração em busca de toda aquela... A origem principal, antes de Jesus nascer, era para comemorar a saída do povo do Egito. Essa era a comemoração que o judeu cometia. Hoje, nós comemoramos a Páscoa para louvar e agradecer a ressurreição de Cristo. Não mais aquilo lá, porque senão se a gente comemorar a saída do povo do Egito, a gente anula o sacrifício de Jesus na cruz. Então, hoje, nós comemoramos, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na forma como nós comemoramos a Pessa. Porque a forma original de comemoração da Pessa é com base na saída do povo do Egito e não com base na morte e ressurreição de Cristo. Então, nós precisamos compreender que a Pessa, de fato, para nós hoje, ela precisa ter um sentido de comemoração da ressurreição de Jesus e não da saída do povo do Egito. Nós precisamos ter esse entendimento, tá? Então, aqui ficou mais claro para vocês que sim, que existia, que eles estavam, então, o povo judeu que condenou Jesus, eles não entraram dentro do local para não se contaminar por conta de tudo aquilo que aconteceria para eles não poderem entrar na Páscoa, na Pessa, entendeu? Então, vamos lá. Por quê? Porque entrando lá naquele local, Dani, que você perguntou, era um local impuro, era um local que você traria contaminação e não daria tempo para que eles pudessem ir se lavar e tirar toda a contaminação, porque o povo judeu, ele tem muito disso de se contaminar com toque. Eles não podem tocar em algumas pessoas, principalmente um preso, cadáver. Essas pessoas, elas traziam contaminação. Então, quando um líder de família, uma pessoa, entrava em contato com essas pessoas, eles tinham que se lavar. E existia um ritual de purificação. E se eles entrassem ali, eles teriam que passar por esse ritual e não daria tempo deles passarem pelo ritual de purificação e comemorar a Páscoa. Então, eles não entraram, entendeu? Então, é por isso, é por conta desse tempo que não daria para eles poderem se purificar, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, para vocês poderem compreender. Então, nesse mesmo horário que os sacerdotes estavam levando os cordeiros para o templo. Então, o que os sacerdotes faziam no dia de Pessa, na preparação? Eles levavam os seus cordeiros para o templo, para que eles pudessem ser imolados no templo. Por isso que eu falei para vocês que tanto os essênios, quanto meu pai amado, me fugiu aqui agora o nome do povo, né? Que era os fariseus. Então, tanto os essênios quanto os fariseus, eles tinham o hábito de fazer tudo isso fora do templo. Por quê? Porque, naturalmente, todo o sacerdote levavam os cordeiros para serem imolados no templo. Então, esse era o tempo de fazer isso. Então, no mesmo horário que eles estavam levando o cordeiro para o templo, Jesus estava entregando o seu espírito lá no madeiro. Por quê? Porque era para cumprir uma profecia de que ele era o cordeiro que seria imolado naquele dia para a Pessa. Entendeu? Então, era uma profecia que existia. Então, Jesus precisava cumprir essa profecia. E aí, o que acontece? Vocês lembram muito bem, na Bíblia está escrito que houve um pedido das pessoas que estavam cuidando
dos que estavam crucificados ali, tanto Jesus quanto os dois ladrões, para quebrar as pernas deles. Para quê? Para que antecipasse o processo, para que eles pudessem participar da peça. Então, houve um pedido, gente, vamos quebrar a perna deles para que eles possam morrer logo, para que a gente possa cumprir a peça. Entendeu? Então, ali estava confirmado que sim, havia uma peça, e a peça oficial dali aconteceria no final daquele dia. Então, eles queriam ir celebrar a peça. Então, todos sabem que foi muito rápido esse momento. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, também para se cumprir uma profecia, ele não poderia ter nenhum osso quebrado. E aí identificaram que ele já estava morto. Então, perfuraram com uma lança na lateral dele, porque ele já estava morto. Então, ali foi a confirmação e sim, aí terminou e todos foram para a peça. Veja só, até tanto é que se vocês assistirem alguns filmes, não só The Chosen, mas não sei se isso fala no The Chosen, porque eu não assisti a série inteira, foi falado pelo Marcelo aqui, mas existe um filme que a Flávia me apresentou ele, eu não me lembro mais o nome dele, Flávia, depois você pode colocar aqui, é aquele filme que mostra exatamente com mais clareza esse momento em que um oficial, né, romano manda perfurar a lateral de Jesus. Óbvio, depois dos desdobramentos, esse oficial aí conhece Jesus ressurreto, né? Quando ele ressuscitou. E esse filme é muito, muito, muito bacana. Então, vocês precisam, né? Uma recomendação minha, assistam esse filme, porque realmente é muito interessante. Aqui a Flávia colocou aqui, Ressurreição. É esse filme mesmo. E esse filme foi muito impactante para mim, porque trouxe uma visão, óbvio que a visão é do autor, tá, gente? Vocês precisam entender isso, mas é a forma que o autor traz para poder trazer um entendimento bíblico, e é muito esclarecedor em muitos momentos, tá? Então, você precisa, é um filme que eu recomendo. Então, vamos lá. Para que a gente possa entender também essa parte, antes de eu entrar de fato nos dias que Jesus morreu, no dia que aconteceu isso aí, na teoria que foi o dia da peça essênia e a peça normal, e a morte de Jesus, você precisa compreender o sinal de Jonas. Então, abram comigo Mateus 12, de 38 até o 40. Eu vou ler aqui para vocês, que esse texto aqui eu trouxe aqui escrito. Mateus, capítulo 12, de 38 até o 40. Diz assim, ó: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Até aqui. Então, aqui era o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas era 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, aqui foi quando Jesus deixou claro para eles que o objetivo da vida dele não era a morte, e sim a ressurreição. Então, nós precisamos, primeiramente, compreender muito bem isso. Aquela imagem de Jesus no madeiro não é a imagem que nós precisamos realmente entender que era o objetivo final dele. O objetivo final de Jesus é a imagem do madeiro sem Jesus, ou seja, a ressurreição. Então, a morte dele, a imagem de Jesus no madeiro, é a comemoração à morte dele. E nós precisamos comemorar a ressurreição dele. Então, a Páscoa ela vem para comemorar a ressurreição de Jesus e não a morte. Porque a vitória de Jesus é a ressurreição. O grande desfecho final, onde Jesus realmente mostra quem ele é e que ele é o Filho de Deus, é a ressurreição dele. E é isso que nós precisamos compreender. E sim, de acordo com os sinais da tradição, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da terra, porque ele precisava cumprir essa profecia. Então, agora eu entro nessa parte que é a parte de desconstrução de tudo que a gente entendeu até hoje. Se eu acreditar que Jesus morreu na sexta-feira, nós não teríamos a profecia de Jonas cumprida, concorda comigo? Que a profecia de Jonas é 3 dias e 3 noites. Se você morre na sexta, você tem uma parte do dia de sexta, uma noite, um dia de sábado e uma noite de sábado. Pronto, eu tenho 2 dias.
Eu não tenho 3 dias. Compreenderam? E para vocês poderem compreender muito mais sobre isso, Yeshua, ele ressuscitou ao 3º dia. Então, eu quero que você entenda muito bem isso, porque para o judeu, o dia não é contado dessa forma como foi, não é contado como 24 horas. Compreendam isso, porque é muito importante para você entender exatamente esse ponto dessa teoria que tem. O judeu, se tem uma porção de dia, ele já entende como dia. Uma porção de noite, ele entende como noite. E uma porção de dia, de novo, é entendido como dia. Entende? Então, não é um período de 72 horas no nosso mundo, porque senão ele ficaria 4 dias enterrado, se você considerar 72 horas, entendeu? Então, você precisa entender que daí se você contar 72 horas do dia da morte dele, você vai ter ele ressurgindo no 4º dia. E não foi isso que aconteceu. Ele ressurgiu no 3º dia, porque ele precisava cumprir algumas profecias. Uma delas é essa, e a profecia mais importante é a de Oséias, do profeta Oséias, que está no Antigo Testamento. E nós vamos ler ela. Então, vamos lá. Então, vocês precisam compreender que é porção de dia, e esse sinal de Jonas, que os fariseus acreditavam, eles acreditam até hoje, entendeu? Esse peixe farisaico que eu falei para você, é o peixe que hoje a gente entende como cristão, mas ele não é um sinal cristão, ele é um sinal que representa a ressurreição. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar de dia. Possivelmente, Jesus celebrou a Pessa essênia, que não é uma verdade absoluta, mas é uma teoria. Ele celebrou a Pessa numa quarta-feira, ao final do dia, na noite. Era uma quarta-feira quando Jesus ele fez o seu último seder com o afikoman, que era o pão. Então, na madrugada daquele dia, da quinta-feira, ele foi preso, julgado rapidamente no Gólgota e crucificado às 9 da manhã. E às 15 horas, ele entregou o seu espírito, numa quinta-feira, sendo o Corban. Então, eu vou trazer para você aqui, ó, só um minutinho aqui que eu vou colocar para você aqui, só para você poder compreender de uma forma mais clara o que eu estou querendo dizer. Didático isso, tá? Então, vamos lá. Vamos entender dessa forma que está aqui. Todos estão vendo a tela? A tela eu tenho uma abertura sobre as datas. Deixa eu só mudar, mas não vou conseguir mudar, deixa assim mesmo. Eu estou vendo vocês de lado aqui, então tá um pouco ruim para mim, vai ficar assim. Então, aqui eu tenho quarta. No nosso calendário, todo o risco que eu tenho aqui na parte assim, né? Nós temos o risco, cada risco branco desse que você está vendo, é uma noite, meia-noite, no nosso calendário. Então, quarta-feira, começa ali às 0 horas. Nesse próximo risco de quinta, é meia-noite para nós. No outro risco, é meia-noite. Então, ou seja, ali nós estamos falando de dia. Então, tudo bem até aqui? Então, vamos lá. De acordo com esses estudos que estão ligados a essa diferença de calendário e que tem uma tese de que Jesus cumpriu o último seder dele com base no calendário essênio, nós temos, então, esse entendimento de que às 18 horas de quarta-feira, Yeshua, Jesus, ele celebra o último seder com seus discípulos, ok? E o que acontece depois, então? Naquela madrugada de quarta para quinta, Jesus é preso e levado para Caifás. Na madrugada. Ele foi preso à noite. Isso a palavra de Deus deixa claro para nós, que ele foi preso à noite, na madrugada. Então, naquela madrugada, Jesus teve depois um julgamento ultra rápido, entendeu? De flash. E às 9 horas da manhã, ele era crucificado. Às 9 horas da manhã, era então o dia de preparação de Pessa para o judeu, porque naquele ano, a Pessa, 14 de Nissan, acontecia na sexta-feira. Entendeu? E aí, na sexta-feira, era a véspera de sábado, que era Shabat, oficial. Então, naquele ano, a Pessa acontecia na sexta-feira. Então, eles estavam em preparação de Pessa.
ok? Então, entendam isso. Naquele dia, o dia da peça, perdão, o dia da peça era na quinta, obviamente. Quarta-feira era a peça dos essênios. E quinta-feira é o dia de preparação de peça, a peça oficial, 14 de Nissan. Era na quinta-feira, não na sexta. Então, naquele dia, quinta-feira, era o dia de peça. Então, às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Nas 15 horas, Yeshua entrega o seu espírito. E é, então, entendido que neste dia, às 15 horas, ele entregou o seu espírito e se tornou, então, o Corban de Peça. Às 15 horas, então, ele é sepultado. E às 18 horas é a entrada do Seder oficial, do Shabat, que era considerado um Shabat para eles. Por quê? Porque no dia que precede, que é depois da peça, ele era um dia também que não podia se fazer nada. Era um dia que ele era considerado como um dia de comemoração. Então, o povo judeu, depois de comemorar o Seder oficial, que é a peça oficial, ele não podia também estar comemorando, ele tinha que preservar o dia seguinte. Então, por isso que há uma confusão quando se entende que Jesus morreu num dia que precedia o Shabat, que na verdade não era o Shabat do sábado, mas sim um Shabat de Peça, que naquele ano especificamente houve o Shabat de Peça na sexta e o Shabat oficial no sábado. Então, durante 2 dias, o povo não pôde ir ao túmulo de Jesus. Então, nesses 2 dias que eles ficaram ali, houve, então, esse tempo. Então, tudo bem até aqui. Jesus, então, morre no dia da peça oficial, 14 de Nissan, e que provavelmente era uma quinta-feira, mas nunca vai ser uma sexta. Nunca será uma sexta-feira. Existem alguns estudiosos que falam que foi numa quarta-feira que a morte dele aconteceu. Esse estudo aqui, para mim, ele foi o estudo que mais fez sentido, entendeu? Para que eu pudesse trazer para vocês, com base em tudo que eu estudei. Por quê? Porque não era um tempo de 24 horas, era sim porções de dia. Então, veja só, às 18 horas de sexta-feira, então, é a entrada do Shabat semanal. Então, aqui, às 18 horas do Seder oficial de entrada, era a entrada de Shabat. Dali, o povo judeu já não poderia mais, né, fazer nada de trabalho. Eles tinham que comemorar o Shabat, comemorar a Peça, o Shabat de Peça. E logo na sequência, terminava o Shabat de Peça, já entrava o Shabat oficial do sábado. Então, aqui houve esse tempo. Então, vamos lá, antes de eu chegar na próxima passagem, que é onde, aqui, ó, vou chegar até aqui. Então, aqui está o tempo onde provavelmente Jesus ressuscitou, que foi no início no final do Shabat, entre as 18 horas até ali. Então, até o domingo. Então, vamos lá. Vamos entender os tempos. Então, Yeshua foi preso, né, e foi crucificado e entregou o seu espírito, então, na quinta-feira, às 15 horas, que a palavra de Deus fala para nós o horário que ele morreu, o horário que ele que ele expirou, era 15 horas da tarde aproximadamente. Das 15 horas da tarde até às 6 horas da tarde é uma porção de dia. Compreende? É uma porção de dia, não é? Sim ou não? Esse é um conceito importante que você precisa compreender. Então, é uma porção de dia. Então, o judeu conta como um dia, a quinta, de dia. Entrou às 18 horas, é uma porção de noite. Então, um dia e uma noite. Vou fazer assim para ficar melhor. Um dia e uma noite. Sexta-feira, o dia todo até às 18 horas. Uma porção de dia. Está aqui, uma porção de dia. Então, 2 dias e uma noite. Da sexta-feira, que é a entrada do Shabat, até o sábado, uma porção de noite. 2 dias e 2 noites. No sábado, o dia todo, 3 dias. No sábado, a partir das 18 horas, uma porção de noite. E ele cumpriu 3 dias e 3 noites na terra. Então, o que se sabe é que Jesus, isso é bíblico, ele ressuscitou entre as 18 horas de sábado e as 6 horas da manhã de domingo. Esse foi o dia, o horário em que Jesus ressuscitou. E por que ele tinha que ficar 3 dias e 3 noites? Para cumprir essa palavra
essa profecia que está aí no pé desse slide. Depois de 2 dias, isso está em Oséias. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Então, Jesus, além de cumprir as profecias que ele mesmo falou no Novo Testamento, ele precisava cumprir essa profecia que era de um profeta, né? O profeta Oséias, que ele ficaria, né? No terceiro dia, ao terceiro dia, ele seria ressuscitado. Seria ressurreto no terceiro dia. Então, aqui está a explicação de dia de morte de Jesus e de dia de ressurreição de Jesus que mais encaixa com a parte histórica e cultural do povo judeu. Porque nós precisamos compreender isso. Então, assim, entre os estudos, como eu falei, há uma divergência, até vou encerrar aqui. Todos vocês já viram isso, já conseguiram pegar tudo aqui, anotar o que tiver que anotar, entendeu? Acho legal fazer isso aí para você compreender. Dentre esses estudos, como eu falei, há estudos ainda dizendo que Jesus morreu na quarta. Só que dentro do conceito histórico, esse é o conceito que mais tende a ser real por conta da parte histórica e cultural do povo judeu. Então, esse aqui confirma todas as profecias. Esse acontecimento, ele bate e ele conforma, né, ele traz essas confirmações de toda a parte histórica também e de todas as profecias que aconteceu. Então, ele entregando o seu espírito na quinta-feira é o dia da morte dele, não na sexta. Jamais na sexta. Na quinta-feira é o dia que Jesus entregou seu espírito. E como eu digo, ainda tem estudiosos que falam que foi na quarta, porque eles consideram as horas de dia de 24 horas. Mas o povo judeu, ele entende como porção de dia. E com base em todas essas evidências que eu falei para você de datas e de diferenças de calendário, ela é algo mais próximo da realidade. Então, esse período de dias que Jesus fez é quando isso tudo aconteceu. E ele ressuscitou entre o final do Shabat, de sábado, e o domingo. Tanto é que fala que no domingo, depois das 6 da manhã, né, as mulheres foram até o túmulo e já estava aberto. Entendeu? Lembre-se sempre disso que eu falei para vocês, que tudo isso é estudos de judeus que procuram trazer todas essas evidências. Eu tenho mais uma evidência que eu gostaria de trazer para vocês. E a gente precisa compreender isso, tá? Esse é um ponto. A maioria de nós já ouviu falar, e principalmente quem vem de origem católica, ele já tem mais forte isso, que é o quê? Vocês já pararam para pensar por que Jesus entrou dentro da cidade montado num jumentinho num domingo e que depois acabou se tornando o Domingo de Ramos? Por que ele entrou exatamente num domingo, né, que ele foi com o jumentinho no domingo e que se tornou o Domingo de Ramos? Porque no domingo, se vocês não sabem disso, agora vão saber, era dia 10 de Nissan. E o cordeiro estava entrando para ser separado. O domingo era 10 de Nissan. Então, na Bíblia, diz que ele entrou no domingo e ele foi morto, então, 4 dias depois, que dá a quinta-feira. Essa é mais uma evidência, não é uma prova, mas é uma evidência de que essa teoria de morte na quinta-feira é real. Porque ele precisava cumprir a profecia, que a profecia é a profecia de Pessa. No 10º dia de Nissan, o cordeiro deveria ser tomado. Veja só, lá em Êxodo 12, a gente leu isso aí, mas eu vou ler aqui só os trechos que são importantes desse texto que nós lemos até o versículo 6. Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Mais para frente você vai ver. O cordeiro será sem defeito. Jesus era sem defeito. Mais para frente estava escrito assim, ó. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Quando que Jesus morreu, entregou seu espírito? No crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde. Então, para que pudesse ser também cumprir uma profecia, cumprir uma lei, Jesus entra montado no jumentinho ao 10º de Nissan.
e ele está sendo preparado para morrer no dia 14º de Nissan, ok? Então, esse ponto também é uma evidência que confirma isso, tá? E aí eu trago para poder encerrar esse entendimento de quando que foi e onde que foi que houve a alteração das datas de Pêssah com a Páscoa que a gente comemora hoje, que a Páscoa é hoje. Hoje é a Páscoa. E sim, hoje é Páscoa, mas não é a Pêssah, entendeu? Porque existe uma diferença entre Páscoa e Pêssah. O Concílio Eclesiástico de Nicéia, em 325 depois de Cristo, ele reajustou o calendário numa tentativa de fazer o quê? De evitar que coincidisse a Pêssah judaica com a Páscoa. E que isso normalmente acontecia, vez por outra, acontecia o choque entre as datas. Acontecia de vez em quando de bater. 14 de Nissan batia com a Páscoa deles. Então, eles fizeram um ajuste no calendário, lá no Concílio de Nicéia, para evitar isso. Por quê? Porque era costume da época dos cristãos atacar os judeus no período de Páscoa, para fim do quê? De vingar a paixão de Cristo. Porque, sim, Dani, era isso. O cristão, ele sim fez isso, essa atrocidade. Porque ele acreditava que o judeu negou a Cristo. E Cristo era mais importante do que o judeu para ele, mas Cristo era judeu. Então, é um negócio louco. E aí entrou o antissemitismo. Então, na Páscoa, que foi instituída no Concílio de Nicéia, em 325, eles usavam a Páscoa para poder atacar os judeus. E, gente, alguns casos, os judeus eles eram submetidos a açoites profundos que levavam até mesmo à morte, em alguns casos. Então, nessas datas, eram as datas onde mais se cometiam assassinatos aos judeus. Para poder o quê? Para vingar a paixão de Cristo. Então, nós precisamos compreender que a história nos mostra, isso aí que a Flávia falou é fato. Hoje ainda existe essa cultura de malhar o Judas, que na verdade é a cultura de malhar o judeu, entendeu? Que traiu Jesus. Entende? Então, essa cultura de malhar o Judas é aquilo que veio lá da origem do antissemitismo criado, principalmente na diferença entre a Páscoa e a Pêssah. Porque o cristão, na origem, não concordava e não aceitava a Pêssah. Entendeu? Ele queria a Páscoa. E a Páscoa dele diferente da Pêssah. Então, eles fizeram um ajuste de calendário. Que lembra, calendário judaico lunar, calendário judaico oficial solar, calendário no caso do povo romano, é um calendário romano, ainda que tem parte lunar, parte solar, uma diferença muito grande. Mas o ponto é, o judeu, ele tinha a cultura dele diferente da nossa, e a peça dele era cumprindo 14 de Nissan. 14 de Nissan sempre foi o dia para cumprir a peça. Então, eu encerro aqui esse ensino, trazendo para vocês como minhas últimas palavras, para que você não leve tudo isso que eu te falei para você como verdade absoluta. Eu não posso afirmar isso porque eu não posso ser maior do que todos os estudiosos que já passaram por mim e não chegaram a uma conclusão, entendeu? Porque não existe uma conclusão. A única conclusão que eu posso afirmar para vocês, com todas as letras, a sexta-feira não é santa. Jesus não morreu numa sexta-feira. Não tem como ele ter morrido numa sexta-feira, porque senão ele não cumpriria a profecia de Jonas. Ele não cumpriria 3 dias e 3 noites sepultado. Então, ou seja, eu preciso que você só compreenda isso. E sim, hoje não é a nossa peça que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então, essas duas coisas, eu preciso que você compreenda que sim, ela é verdade. Páscoa de hoje não é a peça de Jesus. Então, hoje não é a peça, não é a mesma data. Nós não podemos comemorar hoje como sendo a ressurreição de Jesus, porque não foi nessa data, foi em 14 de Nissan. E para quem tem um iPhone, eu até aconselho você a baixar ali, a entrar lá no calendário e marcar lá o calendário judaico. Porque eu não sei se vai dar para vocês verem.
olha ali, ó, no meu calendário, ele fica marcado o quê? Que dia que é do mês, ó. 12, 31 é 31 de março, mas hoje, 21 de Adar 2. Então, nós temos como ver, então nós estamos no 21 de Adar. Nós nem entramos em Nissan ainda, entendeu? Nós nem estamos no mês de Nissan, quanto mais no 14 de Nissan. Então, nós não podemos acreditar que hoje é Páscoa. É Pessa, não é Pessa. Hoje é Páscoa. Páscoa instituída lá no Concílio de Nicéia. Lá no Concílio de Nicéia. Aí depois, se for o caso, a gente coloca lá no grupo o passo a passo para você poder fazer essa mudança no calendário, tá bom? Para você poder colocar o calendário hebreu junto com o calendário. Não precisa baixar app judaico, não. É só lá no próprio celular mesmo. A Flávia manda para vocês um vídeo explicando. É muito simples. Mas o ponto é importante para que você entenda que nós estamos vivendo num tempo, hoje, nós estamos vivendo num tempo de restauração das raízes judaicas. Nós precisamos compreender isso, porque a nossa fé, o nosso entendimento é que tudo precisa ser restaurado. E a peça é algo que precisa ser restaurado. E hoje nós vemos ainda que muita gente não está buscando essa restauração. E os céus estão retendo Jesus até que tudo seja restaurado, inclusive isso. Então, entendam isso, abram a sua mente para compreender que o universo que nós vivemos, ele é muito maior do que simplesmente uns conceitos que nós entendemos que veio de dogmas de outras pessoas, da igreja que a gente conviveu, de teorias que são baseadas em outras coisas e não apenas, não na essência pura daquilo que é a história, a cultura, né, e a religião também do povo judeu. Nós precisamos compreender tudo isso para que a gente possa entender exatamente o que precisa ser restaurado. Então, eu encerro para vocês dizendo, comemorem hoje. Sim, comemorem hoje. Mas não deixem de comemorar a peça verdadeira. Que a peça verdadeira é quando, sim, Jesus ressuscitou. E a ressurreição dele foi para realmente trazer o que nós temos hoje, nos dar a vida eterna. Gente, acho que o João travou. Não sei se acabou a bateria do computador. Acabou a bateria mesmo. Ele tá vindo aqui, gente. Só um pouquinho. Gente, me perdoem, acabou minha bateria lá, não percebi que estava acabando. Mas só para concluir o que eu estava falando para vocês, para que vocês compreendam que o que nós precisamos é fazer essa restauração, trazer de volta essa essência de tudo que nós vivemos, de tudo que o povo judeu viveu. Nós precisamos, sim, restaurar tudo que foi perdido. E a restauração é com base no que com o que o povo judeu viveu. Então, Jesus vai voltar? Sim, quando todas as coisas estiverem restauradas. Enquanto não acontecer, ele vai continuar sendo retido. Então, se a gente olhar para o que todos nós pensamos e acreditamos, talvez aqui muitos de vocês entrou nesse culto aqui ainda acreditando que sexta-feira é santa, que Jesus morreu numa sexta, ainda acreditando que hoje é Páscoa, hoje é Pessa, e é diferente. E às vezes nem entendia que existia uma diferença entre Páscoa e Pessa. Então, nós precisamos compreender que ainda falta uma jornada muito longa para a gente restaurar tudo que precisa ser restaurado. E eu espero verdadeiramente do meu coração que você não se sinta ofendido no dia de hoje, porque eu acabei desconstruindo um pouco daquilo que você entendia como sendo fé sobre morte e ressurreição de Cristo. E eu espero verdadeiramente que eu não tenha destruído e prejudicado muito a sua fé. Então, nesse tempo, creia, Jesus é vivo, está conosco, Amém. ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está à direita de Deus Pai e sim, vai voltar. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso. Você quer falar? Pra você orar. Para eu orar, claro, vou orar. Para que vocês tenham um domingo maravilhoso. E eu quero que você, nesse momento, né, coloque a sua mão, a mão do seu coração nesse momento, tá? Para que você possa refletir sobre tudo isso que foi falado nesse momento. Coloque a mão do seu coração aí, feche seus olhos
E a Flávia vai colocar uma música aqui nesse tempo. Eu quero que você reflita um pouquinho. Reflita um pouco sobre tudo que foi falado hoje, para que, assim como a palavra diz para nós, você retenha o que é bom e que você deixe ir aquilo que não for bom para você, mas que você possa refletir nesse dia, entendendo que sim, que Jesus te ama, ele está vivo, ele ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe você. Continue nessa linha. Pense um pouquinho durante essa música. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida do teu povo, Pai amado, que eles possam viver um sobrenatural de Deus, que eles possam neste dia, Pai amado, entender tudo aquilo que está escrito, mas principalmente, Pai amado, que eles possam viver esse tempo de restauração de todas as raízes, ó Pai amado, do teu povo. E que em nome de Jesus, ó Pai amado, nenhum espírito de engano mais prevaleça sobre eles. Que todo descortinamento necessário para sua mente, ó Pai amado, seja feito agora. Eu declaro anjos especiais agora, Pai amado, para entrarem na mente de cada um, ó Pai amado, e trazer um entendimento, Pai, que eles possam viver esse tempo, entendendo claramente as Escrituras, ó Pai amado, e compreendendo, ó Pai amado, que tudo aquilo que foi vivido no passado faz parte do nosso presente. E que nós possamos viver, ó Pai amado, neste tempo, restaurando tudo, ó Pai amado, que está ligado ao teu tempo, que está ligado à tua vida, que está ligado a Jesus, que está ligado ao teu reino. Que sejamos aqui, ó Pai amado, instrumentos teus para trazer a luz, para trazer o reino dos céus na terra, ó Pai amado. Que possamos ser verdadeiros atalaias e que possamos acreditar, ó Pai amado, em tudo aquilo que Deus e que Jesus trouxe para nós o entendimento. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos ser instrumentos e que possamos ser verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E já que estamos falando de restauração dos tempos, queridos, eu já quero deixar o convite para vocês, que segunda-feira nós começamos o mover profético acerca dos nossos negócios, acerca da nossa carreira, acerca daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos recebido testemunhos extraordinários do que Deus tem feito na vida de cada um daqueles que têm se mantido fiéis. Vocês precisam entender algo, gente. A vida com Deus exige disciplina e persistência.
Então não adianta você participar de um mover e não dar continuidade, porque tudo que você faz são sementes que você lança. E aqueles que têm se mantido fiéis e têm participado desses moveres já estão colhendo frutos poderosos. Então eu vou colocar mais uma vez o convite lá nos grupos. Quem está aqui hoje, né, já se sinta convidado. Amanhã vai ser segunda, terça e quarta, a partir das 10 horas da noite. Convidem outras pessoas, porque é um tempo para nós profetizarmos sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho, sobre o fruto daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe muito todos vocês. Um dia abençoado, especialmente junto com a família, que eu acredito que muitos estão aí. Que Deus abençoe muito a todos. Shalom, shalom. Então, não sei.